da forma como a gente enxerga as coisas, né? Olhar para a quarta revolução industrial é literalmente começar a se planejar e se programar para o mundo que nós já temos, né? E para o mundo que nós teremos dentro de pouco tempo, né? 5, 10, 20 anos, onde as profissões vão mudar quase que por inteiro. Então, eu acho que essa conversa é muito oportuna, principalmente se tratando de um terceiro ano, porque vocês vão fazer as escolhas ainda de vocês, né? De graduação, de pós-graduação, de idiomas e papapá. E eu acho que essa aula tem tudo a ver com vocês, né? Então, para começar, eu gostaria de dizer que o link principal é o link da BBC, porque o Klaus Schwab está citado, né, nesse link, junto com outros pensadores, às vezes críticos, às vezes não tão críticos, acerca do que é a quarta revolução industrial, tá? Antes de entrar no tópico, né, que vocês vão ler, o que é a quarta revolução industrial e como ela pode afetar as nossas vidas, eu gostaria de compartilhar com vocês um áudio do professor da USP falando sobre o que é a quarta revolução industrial, tá? Porque aí a gente pega uma autoridade, né, pega uma pessoa influente no Brasil, o site da fonte desse áudio também está no Classroom, é o jornal da USP, e nesse jornal da USP tem também um rádio USP, onde esse professor foi rapidamente entrevistado. Então, Reflexão Econômica, vamos lá. por Luciano Nakabashi. Professor, o que é a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0? A quarta revolução industrial é uma mudança de paradigma, assim como todas as revoluções industriais anteriores, não só na indústria, né? De uma forma geral, assim, no processo produtivo e que acaba afetando também a interação entre as pessoas, a interação da indústria, das empresas com as pessoas, a forma de comprar, né, de interagir com novos... Deixa eu fazer uma coisa super rápida. Tem muita gente tentando entrar aqui, gente. Enquanto eles vão entrando. Opa, aí, professor. E aí, beleza? Tranquilo. Fiquem à vontade, sejam bem-vindos de volta. Bom, acho que é isso. Vamos seguir aqui. Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi. Professor, o que é a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0? A quarta revolução industrial é uma mudança de paradigma, assim como todas as revoluções industriais anteriores, não só na indústria, né? De uma forma geral, assim, no processo produtivo e que acaba afetando também a interação entre as pessoas, a interação da indústria, das empresas com as pessoas, a forma de comprar, né, de interagir com novos conhecimentos. Então, a quarta revolução industrial é muito baseada na nanotecnologia, inteligência artificial, robótica, biotecnologia, mudanças na captação de energia e do armazenamento dessa energia. Então, é uma mudança muito forte, né? Porque a gente pensa em vários processos produtivos cada vez mais integrados à questão do ser humano e à questão tecnológica, né? Até que ponto é um robô fazendo alguma coisa, um algoritmo, até que ponto é o ser humano fazendo uma parte daquele processo produtivo. E cada vez mais essas atividades rotineiras vão ser substituídas por máquinas, né? E de uma forma geral, as empresas, nos diferentes setores, elas têm que estar atentas a essas novas tecnologias, porque acaba sendo um papel, já tem, e esse papel tende a aumentar essa importância dessas novas tecnologias no processo produtivo, afetando a competitividade e aumentando a produtividade. Quais são os impactos dessa nova revolução? Os impactos serão muito sobre o processo produtivo, né? Esse processo produtivo, como a gente viu nas revoluções industriais anteriores, acaba afetando a interação do ser humano de uma forma geral, né? Acaba tendo efeitos sobre vários aspectos sociais e econômicos. Os impactos serão grandes, a gente já percebe isso, uma possibilidade de aumento de produtividade, de substituição de trabalhos que são mais rotineiros e nem sempre são trabalhos pouco qualificados. Em muitos momentos são trabalhos qualificados que acabam sendo feitos
por algum programa, por algum algoritmo, por um software, como até a questão de diagnóstico de doenças, qual que seria a solução quando uma pessoa tem uma dúvida em relação à lei, um software já pode entregar uma solução nessa parte das leis que são feitas por advogados, a parte de contabilidade das empresas tem muito a ganhar com isso. Acho que assim, em vários momentos vai ter sempre uma pessoa responsável por olhar os resultados do que um programa está fazendo e checar, né? Dar uma checada e dar uma validada naquelas informações, naqueles resultados. Mas o papel do software, dessa inteligência artificial, cada vez mais ir substituindo e aumentando a produtividade daqueles serviços ou na produção dos produtos. Então, no Brasil, a gente tem que ficar muito atento a isso, porque a gente já perdeu em termos de competitividade em revoluções anteriores. Se a gente for pegar a terceira revolução industrial, a gente poderia estar aproveitando mais toda essa nova tecnologia de comunicação lá da terceira revolução industrial, que tem sido importante para aumentar a produtividade e a competitividade dos países. A gente pode usar essa informação até na questão da redução de burocracia, da redução do custo do Brasil, que é muito importante na competitividade do Brasil, das empresas brasileiras, e a gente tem que ir utilizando cada vez mais. E que também foi muito importante nas revoluções industriais anteriores. Alguém me chamou aí? É, a Alice pediu pra você adicionar ela aí. Tá. Beleza. O Sansa também. Tá, eu devo adicionar todo mundo. Acho que o pessoal chegou. Bom dia. Bom dia. Pode ter demorado para Bom dia. adicionar vocês, tá? Se a gente Só terminando o áudio aqui. Por que os Estados Unidos conseguiu aproveitar tão bem a segunda revolução industrial? São pessoas capacitadas, pessoas qualificadas. Então é preciso ter esse apoio, esse investimento em educação, na preparação dos trabalhadores, na qualificação dos trabalhadores e empresários, para que eles possam ter mais facilidade para lidar com novos conhecimentos, novas tecnologias e estarem incorporando isso no processo produtivo de suas empresas. Não só por parte dos empresários, mas por parte dos trabalhadores também daquela empresa. Então é importante, fundamental pensar em um ambiente institucional que seja favorável à absorção dessas novas tecnologias e a qualificação dos trabalhadores e dos empresários como uma estratégia de estar aproveitando melhor essas novas tecnologias que vêm surgindo e que vão ter um impacto, já está tendo, mas os impactos serão ainda maiores nos próximos anos, nas próximas décadas. Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão. Reflexão econômica. Muito bom. Beleza? Todo mundo entrou aí? Entrou, né? Então, quem entrou depois, desculpa a demora para aceitar vocês. Nós estamos falando sobre a quarta revolução industrial. O texto base é esse, só que eu opto por mostrar para vocês de uma outra forma e ir direto nos tópicos que eu acho que são interessantes para vocês. Deixa eu só deixar um... Eu queria fazer isso no Paint, mas eu não vou tentar nem abrir agora, porque eu acho que eu vou demorar muito. Eu vou deixar uma aba aqui, e aí eu vou compartilhar essa tela com vocês. Eu acho que vai ser interessante para falar um pouquinho com vocês. O que de fato vocês vão ver nesse artigo que é legal vocês entenderem, né? A quarta revolução industrial é um termo que passou a ser usado na Alemanha, né? Então, eu vou sempre abreviar um pouquinho, tá? Pra gente poder ir conversando de uma vez. Esse termo surgiu através de uma pesquisa, né, do governo alemão, Angela Merkel e todas as indústrias de ponta, né, da Alemanha, principalmente de 2013 para cá. Tá? E o que seria, então, essa bendita dessa quarta revolução industrial? Seria uma nova fase da revolução industrial em termos de desenvolvimento tecnológico? Não, tá? Não é uma nova fase da revolução, tá? Ou seja, melhor, tecnológica. A questão aqui é que novas tecnologias estão emergindo das tecnologias que já existem. Então, já existentes.
Se eu escrever errado, vocês me perdoem, tá? Então, deixa eu juntar aqui que eu acho que vai ficando mais fácil. O que é importante, terceirão? Entender, então, que, de forma geral, se a gente quiser resumir o conceito científico hoje de quarta revolução industrial, nós podemos dizer que ela representa uma junção, tá? Do meio físico, digital, tá? Tecnologias digitais, internet das coisas e biológico. Então, isso é o que nós podemos chamar de quarta revolução industrial. Representa uma junção dos meios físico, digital e biológico. E a Alemanha, por exemplo, se você pegar o gancho, né, da Alemanha, o que eles mais querem fazer hoje, e a Alemanha é o único país da União Europeia que ainda consegue se manter produtivo no século XXI, por conta exatamente dessas tecnologias, porque quando você junta um sistema cyberfísico, ou seja, um sistema de máquinas interligadas a computadores que mandam orientações e cooperam de forma geral com os seres humanos, você cria o que eles chamam de fábricas inteligentes. Tá? Então, isso com certeza todo mundo já ouviu falar bastante, né? Então, essas fábricas inteligentes, elas vão ampliar bastante a produtividade. Então, há um aumento da produtividade. Em termos gerais, nós temos uma série de novos produtos e formas de consumo. Né? Então, através de um smartphone bagunçado, né, de um smartphonezinho zoado aí, qualquer... novas formas de consumo, desculpa. Nós podemos chamar um Uber, né? Nós podemos chamar uma pizza, chamar uma comida, enfim. Cara, isso era impossível há 10 anos atrás, tá? Então, a tecnologia é a mesma. É o aparelho celular somado a uma tecnologia de sinal por satélite, por antena de rádio, né? Que foi evoluindo. E esse foi evoluindo também é um gancho que eu gostaria que vocês guardassem bastante aí. Esse evoluindo significa que as transformações estão sendo muito rápidas, tá? Muito rápidas. E nós tínhamos, por exemplo, poucas pessoas com smartphones em 2007, quando foi lançado o primeiro smartphone. Hoje, né, se você falar no Brasil, o Brasil tem mais celulares do que pessoas, né? Então, é uma média de quase 2 celulares por pessoa no Brasil, né? E, claro, é capitalismo flexível, então você tem desde um iPhone de 7, 8, 10 mil reais até um celularzinho bem basiquinho de 200, 300, 400 reais. Então, dentro de uma linha de consumo flexível, onde eu vendo produtos para quem tem e para quem não tem dinheiro. De forma geral, acompanhe as fases, né, da revolução. Aqui é legal porque a gente entra na nossa área, né? Não é tanto tecnologia, mas a gente consegue olhar para a tecnologia e trazer isso para a nossa área. Fases, né? Produção mecânica, lá por volta de 1760. Não estou conseguindo digitar. Então, produção mecânica de 1760, Inglaterra, né, Reino Unido, até meados de 1830. Ok? A partir de 1830 em diante, nós vamos ter o desenvolvimento... Nossa, já estou fazendo cagada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Voltando aqui, ó. Depois de 1830, vocês vão ter, então, o advento da eletricidade, tá? Siderurgia do aço e petroquímica, petróleo. Eu poderia citar só a eletricidade? Poderia, porque a eletricidade com condutividade tem a ver com os nanocondutores, né? Tem a ver com os chips que a gente usa hoje em dia, né? Com a fibra ótica e todos os recursos que transmitem sinais, que transmitem dados de forma geral. Isso é um dos grandes pontos da quarta revolução industrial, né? Então, eletricidade, siderurgia, aço, petroquímica, entre 1860, tá? Até meados de 1930, tá? Deixa eu só ir corrigindo aqui, que depois eu mando esse resuminho para vocês.
Bom, de 1950, 1960 para cá, terceira fase, né, da Revolução. Então, poderia colocar aqui, ó, fase 1, né? Poderia colocar aqui fase 2, ok? Vamos trabalhar as revoluções industriais em fases, tá? E a fase 3, nós temos, então, o advento, né, o desenvolvimento da eletrônica e da internet, criando um conjunto de tecnologias que vão acabar desenvolvendo o que nós temos hoje como principal da Revolução Industrial 4.0, que é a robótica. Tá? E no final do século XX para o século XXI, a internet das coisas. E aí eu vou me voltar um pouquinho para o texto para mostrar esse esquema para vocês. Eu acho que esse esquema ele é fundamental para a compreensão. Tá? Essa é a fase 3. Então, se você pegar esse tópico aqui, ó, que eu coloquei, representa uma junção do meio físico, digital e biológico, é a junção das 3 fases que nós já tivemos na Revolução Industrial. Então, a quarta Revolução Industrial não seria propriamente uma quarta fase de evolução tecnológica, mas seria uma fase em que todas essas etapas, né, da Revolução Industrial estão sendo colocadas lado a lado. Nós temos uma relação muito rápida de integração do meio físico com o meio digital, que a gente chamaria de biofísica, né, ou cyberfísica, né? A relação das máquinas com a internet, onde, como vocês ouviram um professor da USP falando, os seres humanos vão fazer o quê? Vão validar os processos. Eles vão estar apenas acompanhando esses processos e validando. Então, se eu tenho um computador que julga uma lei, que faz o trabalho de 1000 advogados em tempo real, mas eu preciso de um advogado que saiba não só de leis, mas que saiba de tecnologia e que possa fazer as perguntas corretas para esse computador, que possa dar vamos dizer assim, a direção correta para que essa máquina faça aquilo que é ético, aquilo que é profissional e aquilo que é seguro fazer. Da mesma forma, uma empresa uma indústria como um todo, né? Então, a máquina está soldando, a máquina está prendendo algo, mas você precisa saber se essa máquina está realmente atendendo ao padrão de qualidade, ao padrão de segurança que se espera, né, desse produto. Então, os seres humanos, de forma geral, eles vão se relacionar com esses sistemas cyberfísicos, validando esses sistemas. E, obviamente, isso tem tudo a ver com vocês, né? As profissões que existem hoje, basicamente, em termos de empregos repetitivos, empregos braçais, empregos onde as pessoas manuseiam as coisas, basicamente vão desaparecer, né? E vão surgir outros empregos em geral ligados a sistemas cyberfísicos, ou seja, pessoas que vão ter que monitorar, avaliar, ou empregos diretamente ligados à internet, né? Coisas que só vão acontecer digitalmente, virtualmente. Então, essa é a grande questão. Quem é o entusiasta que está trazendo tudo isso? Eu não lembro agora como se escreve, mas Klaus Schwab, tá? Eu não vou lembrar exatamente como se escreve o nome dele. Depois a gente olha lá no texto, vocês podem olhar lá também. Não tem esse U, tá? Ou tem, acho que tem, é U, não é W, não. Klaus Schwab, ele é presidente do Fórum Econômico Mundial, ele tem toda a sua formação voltada para economia e tecnologia, e ele escreveu o livro A Quarta Revolução Industrial, que foi publicado em 2016, então é o que tem de mais recente em termos de análise de Quarta Revolução Industrial. E o Fórum Econômico Mundial de Davos, em 2016, trouxe essa temática, tá? Quais são os pontos positivos e negativos da Quarta Revolução Industrial? Tá? Então, pontos positivos, vocês precisam, né, se aprofundar, é claro, é o aumento da produtividade de forma geral. Tá? E, óbvio, melhoria da qualidade de vida de quem? Aí mora uma interrogação aqui, né? De quem conseguir estar associado a ela, de quem conseguir aproveitar e aprender mais sobre ela, tá? Das pessoas que estiverem dentro dessa nova revolução. Se é que dá para chamar de revolução, eu acredito que dá, que estiverem dessa... Vou colocar entre aspas, tá, gente? Porque isso aqui pode ser interpretado. Revolução. Muito bem.
bom. E, de forma geral, o incremento que eles preveem é um incremento de aproximadamente pouco mais, tá? De 14 bilhões de dólares nas empresas de hoje, tá? Isso vai gerar um incremento de 14 bilhões de dólares. Parece até pouco quando a gente olha as cifras da Amazon, da Google, né, das grandes empresas de tecnologia, mas é muita grana quando você compara com a lucratividade de uma empresa tradicional com uma empresa que tenha, por exemplo, esse tipo de tecnologia, tá? Os pontos negativos, para fazer um resumo bem breve aqui, nós vamos colocar principalmente o darwinismo tecnológico, ok? Ou seja, países inteiros, populações inteiras estarão excluídas dessa revolução industrial. Então, há quem diga que ela só vai aprofundar a desigualdade social, tá? Então, deixa eu só ir corrigindo aqui, porque escrevendo com pressa aqui tá embaçado. Vai aprofundar a desigualdade social em todos os sentidos, tá? Em especial tecnológico, emprego, desemprego, tal. A questão do desemprego, gente, é assustador e é promissor ao mesmo tempo se o Brasil fizer a lição de casa, que por enquanto não faz. Nos países desenvolvidos, ou seja, nas economias desenvolvidas, a quarta revolução industrial vai gerar de cara, 5 milhões de novos desempregados. Tá? E pode ser mais promissor nas economias emergentes. Tá? O Brasil está em crise, mas é e deve ser considerado uma economia emergente. Ou seja, nas economias em desenvolvimento. Porque nós vamos acompanhar isso de uma forma mais lenta e, obviamente, nós vamos conseguir manter mais empregos aqui do que, por exemplo, se manteriam lá. Mas isso não é um sinal de alívio. Nós precisamos, como o professor da USP disse, tentar acompanhar os pontos positivos dessa revolução, tá? Das economias emergentes. Beleza. Fechou. E precisamos, né, estar atentos à questão ética e aos valores morais da humanidade, que cercam a humanidade. Será que não vamos fazer mais uma revolução para mais uma vez excluir metade do planeta? Tá? Então, eu estou lendo o livro mesmo do Chab, entre outras coisas, por exemplo, o mundo tem hoje 18% da população que não conhece energia elétrica, que foi inventado há 200 anos atrás. Tá? Então, nós temos várias regiões do mundo, África principalmente, sul da Ásia e algumas regiões da América Latina, que não conhecem a internet, não tem telefonia, que são inovações trazidas pela terceira revolução industrial. Então, é isso que a gente quer, é isso que a gente vai continuar fazendo. Então, tem uma especialista nesse artigo que está justamente trazendo essa temática. Ela faz parte de uma universidade americana, ela trabalha com tecnologia e ela traz essa discussão. Pô, será que é mais uma revolução para a gente excluir a metade do planeta? Então, esses são alguns dos pontos que a gente não sabe se de fato vai dar certo ou não, tá? Pegando como gancho o texto, eu primeiro, antes de olhar só para dois arquivos aqui do texto, gostaria de perguntar, beleza o que eu estou explicando para vocês? Tá tranquilo? Não tá? O que vocês acham? Tranquilo, Pro. Tranquilo. Beleza. Aqui o que eu quero que vocês olhem, né? Um modelo aqui de sistemas cyberfísicos capazes de se comunicar. Já cliquei em algum lugar que eu não deveria ter clicado. Só mostrando algumas coisas do texto, né? Depois vocês fazem a leitura integral. Sistema cyberfísico criando fábricas inteligentes, né? Então a ideia aqui é capazes de se comunicarem entre si, ou seja, o próprio robô e a máquina, e se comunicar com os seres humanos, né? Então isso é bem interessante. E o salto que a gente está dando, né? No século XVII para o XVIII foi a vez da máquina a vapor, e hoje serão os robôs integrados a sistemas cyberfísicos. E aí, em suma, do meu ponto de vista, que eu consegui, por exemplo,
Professor, criou um conceito do que é, de fato, a quarta revolução industrial? Na minha opinião, pelo que eu estou lendo do livro e pelo que eu estou lendo de artigo e tal, eu acho que essa última frase aqui do início do texto da BBC é o que melhor explica o conceito de quarta revolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, em um tempo muito rápido, né? Então, eu dei para o segundo ano e para o primeiro ano o exemplo da Volks, né? A Volks tinha 60 mil funcionários nos anos 70. Hoje a Volks tem 11 mil funcionários, dos quais mais da metade são terceirizados. Então, se você olhasse para esse cenário há 50 anos atrás, você ia ver 100 homens aqui soldando carros. Hoje você não vê homem nenhum. Você vê só braços de robôs fazendo a solda dos carros. Hoje você, em um turno de 8 horas, produz 300, 400 carros de uma vez. Quer dizer, é um sistema cyberfísico. É um sistema onde a máquina, o físico, o robô, acionado por um computador, por uma inteligência artificial, só precisa de um engenheiro, de um técnico para avaliar, né, para validar o processo, para saber se está tudo correndo muito bem. Então, isso seria o que nós chamamos de quarta revolução. Uma outra imagem que eu acho legal mostrar é essa imagem aqui, ó. Tá? Esse é o, vamos dizer assim, um esquema mais conhecido da internet das coisas, né? Então, nós temos a internet interligando todas as outras tecnologias e fazendo com que essas tecnologias se acumulem e gerem novos produtos. Então, não é uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida. São novos serviços e novos produtos frutos dessa tecnologia que já existe. Então, o celular, antigamente, era só para fazer ligação. Agora eu faço o que eu quiser com o celular, né? E no livro do Klaus Schwab, quem depois tiver a oportunidade de ler, é muito louco, porque ele entra nessa linha dos assistentes de voz, né? Dos assistentes do celular. Cara, nós estamos num nível que a gente está conversando com esses assistentes, né? Então, no futuro, esses assistentes vão fazer o trabalho de outros profissionais para nós. A gente vai precisar contratar vários tipos de profissionais que existem hoje, vão estar no seu celular, né? Na Holanda, estava vendo que os caras fazem um furinho no seu dedo, pegam uma gota de sangue e em 3 minutos, é tipo um miojo da saúde humana, sai o resultado de todas as doenças que você tem, de quais são os tratamentos que você tem que fazer. Então, isso está acontecendo de uma forma muito rápida, tá? E é a internet das coisas que, de uma certa forma, tem criado essa possibilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é... outra coisa importante para qualquer discussão que for fazer de quarta revolução industrial. Os mercados emergentes da Ásia estão na vanguarda dessa revolução. Então, os tigres asiáticos, China, Coreia do Sul, tá? Taiwan, Hong Kong e Japão, é óbvio, estão na vanguarda total do que está acontecendo. Eles são são as regiões do mundo onde isso está mais avançado, tá? Vocês têm visto aí os celulares que só de tela, né, dos chineses, e enfim, produtos que se automodelam, produtos que se auto-organizam, enfim, nós temos realmente uma infinidade de produtos produzidos na China, no Japão, na Coreia do Sul, que estão de fato revolucionando. E a última imagem aqui com a Angela Merkel, em uma fábrica de robôs na Alemanha. A Alemanha é o país também, na Europa no caso, que mais investe pesadamente nesse tipo de indústria e evolução. Beleza, galera? Beleza, prof. Perguntas? Querem falar alguma coisa sobre isso? Não. Ô, Pro, a prova de atualidades vai ser no Estuda mesmo? Vai, eu vou produzir as questões lá. Eu vou procurar para ver se eu encontro questões de vestibular, até para referenciar vocês, mas eu não sei se eu vou encontrar muita coisa sobre quarta revolução industrial. Vou encontrar poucas questões. Então, possivelmente, eu que vou criar as questões baseado no texto da BBC e no áudio, né, no caso do professor da USP. Mas a base da prova é mais o texto mesmo. Até no dia da prova, deixa o texto aberto de lado lá e pensa um pouquinho sobre o que a gente discutiu. Porque eu faço questão de Estuda antes e eu não achei nada de quarta revolução ainda. Não, eu vou procurar no Google como um todo e vou tentar compilar algumas questões e vou adicionar essas questões já no banco de
de questões do Estuda. Mas eu tô achando que eu vou ter que criar basicamente a prova toda. Eu pretendo fazer a prova com 10 questões, né? Eu não sei quantas eu vou conseguir. É porque é um assunto muito, muito atual, né? Muito. E ainda não tá tão colocado assim em provas de questão que vão lá e colocam um assunto, quarta revolução industrial, igual a primeira, a segunda, que já é praxe, né? A gente sabe mais que tudo. Exatamente. Exatamente. E, assim, como exercício, eu paro essa aula aqui. Na verdade, a gente não vai continuar esse tema, a gente vai ter outros temas. Mas, se vocês puderem, eu gostaria muito, né, que vocês fizessem a leitura, pelo menos, do resumo. Tem um resumo de 21 páginas do livro do Klaus Schwab, que eu acho que... Acho não, né? Tenho certeza que para quem está buscando realmente compreender o que é isso de verdade e quais são os impactos disso nos variados setores do mundo, da economia, das pessoas e tal, eu acho que vale a pena. O livro tem 160 páginas, é curtinho também, assim, não é tão demorado. Mas o resumo é bem filé, assim, e ele tá bem legal. Eu li o resumo já, ele tá bem sintetizado, assim. Dá para falar que você manja bastante de Quarta Revolução Industrial depois de lê-lo e fichá-lo, fazer algum tipo de atividade. Ah, esqueci. Tem uma entrevista com um dos funcionários do Klaus Schwab, que é diretor do Departamento de Tecnologia do Fórum Econômico Mundial. O cara é filósofo. Eu lembro do Ibsen quando eu assisto a entrevista dele. Ele deu uma entrevista para um jornal do Brasil chamado Um Brasil, que é um jornal bem legal. Eu nem conhecia esse jornal. Trata como que o Brasil está relacionado com o mundo. Fala muito de economia. Fala muito de economia, não só economia mundial, como economia local. Assim, bem legal mesmo, Um Brasil. E o jornalista desse jornal entrevistou um dos funcionários do Fórum Econômico Mundial, que é um filósofo que trabalha no setor de tecnologia. E aí, ele é um filósofo, então ele discute a questão filosófica da Quarta Revolução Industrial. E ele explica como isso vai afetar o mundo. E, inclusive, tem uma parte da entrevista que o jornalista fala: eu tenho uma filha de 18 anos. O que você daria? Qual conselho você daria para ela? E aí ele começa: será que eu posso dar um conselho para ela? Ele é bem humilde, assim, cara inteligentíssimo, mas bem humildão, bem pé no chão. O cara pede para ele dar um conselho para o Brasil, para os governos do Brasil. Ele fala: não, mas eu não tenho capacidade de fazer isso. Tal. O cara bem, sabe, bem humano mesmo, bem legal. E ele tem uma fala diretamente associada aos jovens. Então, assim, eu acho bem legal se vocês puderem também assistir essa entrevista. O link está no Classroom, foi o último link de atualidades que eu mandei. Tem 20 minutos de entrevista, bem bacana. E era isso que eu queria falar com vocês nessa aula. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo? Bem tranquilo, professor. Beleza, então. Pessoas queridas, daqui a pouquinho, então, a gente volta para o grupo do Cauã, lá dos meninos do Paludete, né? Terminarem aquela fala que o Cauã estava quando o trabalho acabou. Tentem ser, né, mais breves agora, fechando aí. E aí começa o último grupo, então. Tá bom? Beleza, pro. Valeu, galera. De boa, Obrigado. professor. Até daqui a pouco. Valeu pela aula. Tamo junto. Obrigado pela aula, pro. Valeu, obrigado eu.